E agora chegou o momento de meditarmos na palavra de Deus. Eu quero ir com você hoje a segunda carta de Coríntios, que nos fala a respeito de como é transitória a nossa vida, a nossa beleza e o quanto nós precisamos estar cientes disso e agir aonde nós podemos agir de forma permanente e eterna. E diz assim, então, 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, meu amigo, minha amiga, esse texto nos diz que o nosso homem exterior, isso é, o nosso corpo, ele envelhece, ele adoece, ele se corrompe, é a palavra que é usada aqui, mas no sentido de ele se deteriora, ele não fica mais íntegro, né, como ele é na juventude, lisinho. Então começam a vir as rugas, a vir os problemas, a vir as doenças. E ele diz aqui, olha, nós não desanimamos com isso, né? Nós estamos passando no nosso mundo ocidental, as pessoas têm envelhecido, têm vivido mais, né? Mais pessoas têm vivido mais tempo, então o número de pessoas com mais idade tem aumentado. E vem um questionamento da qualidade de vida que nós temos, que nós podemos ter. Então, é claro que quando a gente chega numa faixa aí dos 50 anos, como eu estou agora, a gente já começa a colher frutos daquilo que a gente viveu na nossa juventude, né? Então, pessoas que nunca ligaram para fazer uma dieta, para se cuidar da alimentação, exercício físico, chega nessa fase, começam alguns dados da sua bioquímica, do seu sangue, a já estarem um pouquinho comprometidos, né? Salvo alguns que têm uma genética favorável e essas coisas. Então, a Bíblia nos ensina que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele foi feito para que o Espírito Santo habitasse nele. Então, ele precisa de cuidados, né, dos cuidados certos, de tudo aquilo que Deus nos deu, todas as condições para que a gente vivesse uma vida saudável e a gente não se deixasse levar pelas coisas desse mundo, pela modernidade que nos leva a um estilo de vida sedentário, obeso e tudo isso. Então, nós precisamos ficar antenados, nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, porque ele é a casa do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa motivação enquanto cristãos, enquanto crentes, que creem que quando verdadeiramente Jesus está no centro, no primeiro lugar, no comando da nossa vida, daquilo que a gente diz assim, olha, a gente tem Jesus no nosso coração, a gente aceitou Ele para que Ele viva, para que Ele seja o dono da nossa vida. Então, o Espírito Santo, né, o próprio Deus está habitando em nós. Então, esse é um motivo excelente para a gente se motivar a cuidar da nossa casa espiritual, né, do nosso corpo. O que não pode levar a exageros de pessoas que só pensam no corpo, porque o corpo, de qualquer maneira, a idade vai chegar e ele vai se deteriorar. É o que esse texto nos adverte, nos diz. Mas diz em contraponto que o nosso homem interior, quer dizer, essa presença de Deus, esse Espírito de Deus que nos dá uma vida espiritual e não só uma vida biológica. Então isso, o tempo deve nos levar sempre mais a uma busca de Deus, a um conhecimento maior de Deus, a uma sabedoria maior
que vem do alto, que ele não se corrompe, ele não se deteriora. Ao contrário, vai ficando cada vez melhor. Então, eu sou testemunha disso, tenho experimentado isso. Como é bom, né, ter a sabedoria de Deus presente na nossa vida, entendendo cada vez mais o que Deus quer, o que Deus não quer. Então a gente já se afasta, a gente nem passa perto, então aquilo acaba nem tentando mais, porque a gente não vai chegar lá perto para se sentir tentado, né? Mas a gente vai viver realmente uma vida sossegada no sentido da paz interior, né? Nossa vida é bem agitadinha, mas sossegada interiormente, né? Por causa desse Espírito de Deus, por causa dessa sabedoria de Deus, por causa desse homem interior que se renova de dia em dia. Então, aqui vai uma palavra de extrema esperança para aqueles, por exemplo, que estão doentes, que estão enfrentando um câncer, que estão enfrentando um AVC, ou sei lá, qualquer outro tipo de doença, né, que hoje são tantas, que faz o corpo se deteriorar mais rápido. Então eu quero te dizer, e essa palavra vem nos dizer isso, nos dar essa esperança, que a gente não desanima, porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Então o que Deus quer fazer é que às vezes a gente está procurando, buscando, esperando de Deus a cura do corpo, né? E ela pode vir, o milagre de Deus pode vir, Deus faz coisas lindas, mas às vezes ele permite que a coisa vá até o fim e a pessoa morra. Mas aí vai o nosso entendimento de que a morte desse corpo exterior, ela não é o fim, ela é o começo de uma vida na plenitude espiritual, ou o começo de uma vida de tormento eterno no inferno. Mas o que Deus quer não é isso. O que Jesus fez lá na cruz do Calvário é para que eu e você tivéssemos salvação eterna. É para que esse homem interior, ele se sobreponha, ele cresça, ele se renove, porque essa tribulação na carne, diz esse texto, ele produz para nós peso de glória. Então todo esse sofrimento que às vezes a gente vê pessoas, mas fulana era tão boa e agora está sofrendo tanto, será que ela merecia? A gente tem muito essa questão do merecimento, né? E eu não sei como que a gente, sendo um país essencialmente cristão, como essa filosofia do merecimento, ela perpetra toda a nossa sociedade. Porque se nós somos cristãos, essa questão do merecimento, ela não condiz com o que Cristo fez, porque o que nós merecemos pela Bíblia é a condenação, é o inferno. Dito, feito, escrito e pronto. Mas isso que Jesus veio fazer. Veio nos tirar do inferno, tirar das trevas e nos conduzir para a luz, nos conduzir para o céu, nos conduzir para uma vida eterna. E a gente continua nessa, mas se eu fizer isso, Deus não vai me amar. Se eu fizer aquilo, eu vou ter o favor de Deus. E isso e aquilo. Não, nós fazemos as coisas boas por causa desse homem interior, que é Deus em nós. E ele então só vai produzir coisas boas. Mas não porque é para ganhar alguma coisa, porque já ganhou a salvação. Não sei se você me entende, mas você precisa compreender isso. E então, o que diz esse texto, né, é isso, né, que a gente não precisa ficar tentando para as coisas que a gente vê, mas a gente tem que estar ligado nas coisas que a gente não vê, porque as que nós vemos, elas são temporais, elas são para esse mundo, elas vão ficar aqui. Por isso nós precisamos nos atentar nas coisas que nós não vemos. A gente vê um jovem muito bonito, muito lindo, muito atlético, muito isso.
Mas como é que está o homem interior? Ontem eu estava falando com uma pessoa, me falando de uma pessoa que super inteligente, super bem informada sobre isso, sobre aquilo, mas a vida interior um caos absoluto. Então aquilo que a gente vê não é uma realidade real, não sei se eu posso dizer isso, né? É uma realidade externa, mas interiormente o caos está instalado. E é isso que Deus não quer para nós. Ele quer que justamente o nosso homem interior, ele se renove de dia em dia, ele esteja focado na presença de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, para crescerem juntos e chegarem numa vida eterna. E eu queria que você entendesse isso, que você vivesse isso, que você não se preocupasse tanto com as suas rugas exteriores, mas que você se preocupasse sim com as rugas interiores, com os pecados interiores, com aquilo que te afasta de Deus, e que isso seja vencido, seja resolvido, e que o sangue de Jesus possa te deixar limpo, liso, sem ruga, sem mácula, sem mancha no seu interior. E o seu exterior você vai cuidar para ter saúde, porque isso é a recomendação de Deus para nós, a possibilidade que Deus nos deu. Mas com equilíbrio, né? E não com exageros, nem de um lado nem do outro, mas o equilíbrio de uma vida saudável e de uma harmonia com esse ser espiritual interior que tem a sua base não em qualquer ser transcendente como algumas pessoas acham, ou qualquer meditação, não. Esse ser interior, ele tem a sua raiz, a sua origem em Jesus Cristo habitando em nós. Única maneira de realmente se ter um ser interior que se renova, que cresce, que melhora e que nos leva para o céu. Amém? Você entendeu? Receba isso no seu coração e você será salvo. Vamos orar ao Senhor? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra que nos coloca no centro daquilo que realmente nós deveremos fazer, focar, nos importar, que é esse homem interior que não tem uma base qualquer, de uma filosofia qualquer, mas que é fundamentado numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Então, ele é a base do nosso homem interior, espiritual, que se renova a cada dia e que nos leva para uma vida eterna no reino de luz, no reino do amor de Deus. E que enquanto nessa vida nos dá, Senhor, um ânimo, nos dá uma glória, nos dá uma graça, nos dá uma unção, nos dá uma sabedoria, nos dá uma harmonia e uma paz que só o Senhor pode dar. E por isso te somos gratos e clamamos que cada um, todos que estão nos assistindo, possam experimentar o que é isso. Ter a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor do seu coração, como aquele que vive dentro de nós através do Espírito Santo. Que cada um que agora quiser possa abrir o seu coração e receber, e possa dizer: Senhor, eu quero o que essa mulher está falando, eu quero o que está escrito na tua palavra, eu quero conhecer esse Jesus pessoalmente, não só de ouvir falar, mas de ter um encontro com ele e que ele passe a habitar em mim. E no nome de Jesus, esse milagre vai acontecer, porque é a vontade de Deus Pai para todos nós, para que nenhum se perca, para que nenhum fique no inferno, mas para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus e cheguem à salvação que Ele pode dar. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Busque e você vai achar, no nome de Jesus.